Durante estes milhões de anos, a raça humana ainda não exercitou o bem viver, com exceção de uns poucos. Nesse livro, temos na personagem central uma pessoa que bem viveu, quando na sua estada no mundo físico. Muito embora tenha sido uma pessoa comum, sua vida fraterna foi a causa de uma passagem suave e tranquila ao mundo astral, mesmo porque não poderia ser de outra forma. Os leitores terão a oportunidade da confirmação dos encantamentos da vida, acompanhando a personagem, mesmo não sendo esta nem heroína, nem santa. Verão a beleza e a harmonia de viver, quando o homem espontaneamente vai ao encontro da integração cósmica. A vida concede ao seu filho vitalidade, alegria e o amor não contaminados pelas paixões mundanas. A personagem central, o afeto e carinho daquele que por um período não muito longo foi seu pai. Bacana, né? Olha quem foi que escreveu o prefácio falando do livro. O que vocês acharam aí desse início? Quando ele fala desses dois tipos de homens. Concordam? Realmente a história relata sempre o homem ou como herói ou como herói ou santo, maldoso ou trevoso, herói ou vilão, né? Mas, na verdade, né, nós somos muito mais complexos, né? Estamos aí a caminho, né, da evolução, mas somos muito mais complexos do que simplesmente essas caixinhas. É claro que o nosso nível vibratório, né, nos coloca mais ou menos no lugar mais ou menos elevado, mas é muito simplório, né, a gente simplesmente olhar para uma pessoa e dizer que somos simplesmente bons e maus, né? Tem mais alguém para entrar? Oi, alguém ia falar, mas ficou abafado. Agora? Tá ouvindo? Tá. Agora tô. Acho que você vai continuar agora. É uma pessoa que tem parte do curso. Eu posso botar o nome dela agora? Desculpa, dona Ana, cortou. Uma pessoa que está aqui do meu lado, que quer também fazer parte do curso. Eu posso botar o número dela agora? Pode sim. Quer que eu mande o convite ou quer me dar Deixa eu lhe dar o número, você manda o convite aí, que ela está do meu lado. Diga o número. Certo. É 71? É 75. Aí já estou te mandando, é só clicar no link, viu, Serraine? Ela vai mandar para você agora. Desligue, para entrar no link. Para aparecer. Então, gente, como a gente estava comentando, realmente, principalmente os livros, né, os filmes, até a gente mesmo, a gente tem a mania de enaltecer muito aqueles que se colocam, eu estou atualizando aqui, como heróis, ou o contrário, né? Mas o caminho aí tem um meio onde muita gente faz parte, muita gente passa por muita coisa. A vida da gente não é só aquele momento maravilhoso ou aquele momento péssimo, não. Tem todo o caminho aí no meio, né? Pode ter certeza. Espera aí que... Pronto, achei esse link. Agora eu consigo mandar. Então vamos lá, os novos amigos. Estou continuando aqui a leitura enquanto eu envio. Já vi o link. Novos amigos. Aqui a gente já está entrando no capítulo 1. Pronto, Sirlene, mandei. Vai chegar aí, pronto. Chegou?
Chegou? Deixa eu ver aqui para eu colocar você dentro da sala. Chegou, pronto. Agora, Só clicar no link. para não perder tempo. Entra. Agora ele bota aqui. Tô mandando para você. Você já tá aí no grupo. Tô mandando o link dessa de hoje. Pronto. Chegou? Chegou, pronto. Aí você entra agora. Obrigada, dona Ana. Bem-vinda, Silene. Obrigada. Ela está dizendo obrigada, porque ela fala baixo. Pronto, entrou? Só para aceitar aqui na sala. Senão... Perfeito. Quando você entrar, eu pego aqui e libero. Então, continuando, gente. Tá tudo. Clicou no link da reunião? Estou tentando aqui. Tem aí, grupo de leitura, Vivendo no Mundo dos Espíritos. Adicionar um contato existente, Gilmácia Souza. Tem que adicionar, né? Em cima do... Hã? Em cima do link. Cadê o link? Tem que criar um novo contato. Você não tem. Deixa eu ver se você entrou no grupo. Não entrou no grupo, também não. Deve ter que adicionar mesmo. Enquanto isso, eu vou lendo. Assim que você apareceu, eu já libero. Valendo, que ela tá ouvindo através do meu. Pode ler. Pronto, perfeito. Então, capítulo 1 aí, novos amigos. Saturada de entusiasmo e alegria, não dessa euforia passageira que ocasionalmente nos acontece no mundo, mas de um estado permanente que envolve de beleza todas as coisas que vemos e tocamos. Com esse estado de espírito, apresentei-me ao departamento da escola que fora destinada. Entrei sozinha, atravessei o pátio, caminhei para o setor onde iria conhecer as orientações do curso que iniciaria. O pouco que sabia desse curso deixara-me ansiosa por fazê-lo. Adentrei a sala onde iríamos ter a primeira reunião do grupo. Passando pela porta da sala de aula, e muitos já haviam chegado e fui cumprimentar a todos. Cumprimentos acompanhados de um sorriso franco e de lealdade que eu tanto apreciava no relacionamento com meus colegas quando estava em carteira. A sala era grande e agradável. As carteiras ou mesinhas eram confortáveis e em cada uma havia uma placa com o nome do candidato. Procurei a minha e sentei-me, aguardando. Todos os alunos chegaram. Não conhecia ninguém, mas todos eram simpáticos. Sentia-me entre amigos, não superficialmente, mas entre aquelas pessoas em quem podemos confiar nessas ocasiões mais íntimas. Como é comum em todos os lugares em que a expectativa impera, os vinhos se formaram em sadia conversação. Nossa, gente, quando eu li isso aqui, eu me senti na sala de aula de novo, né? Que é assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Atenção, por favor. Os 3 orientadores entraram na sala, sentamos-nos e ficamos em silêncio. Sou Raimundo, sou Isaura, sou Frederico. Os orientadores se apresentaram. Os 3 instrutores apresentaram-se e ficaram em pé, em frente ao grupo. O instrutor Raimundo nos explicou que iria fazer a chamada dos presentes para que todos se conhecessem. E se quiséssemos, poderíamos falar alguma coisa a nosso respeito. Que essa atitude abreviaria o conhecimento uns dos outros, tornando-nos uma família.
Sentia-me cheia de vida e emoção. Voltar a fazer o que tanto gostava. Estudar e conhecer outras atividades nesta nova maneira de viver. No lar terreno, havia escutado de meus pais muitas explicações sobre as mudanças de interesses e necessidades fora do corpo físico, mas minha expectativa era maior agora do que naquela época. O grupo era de 30 pessoas, 17 homens e 13 mulheres. Começou a chamada, chegou a minha vez. Sou Patrícia, desencarnei aos 19 anos por aneurisma cerebral. Estou há 6 meses na colônia. Amo tudo aqui e anseio por aprender. No grupo, era a que tinha desencarnado mais recentemente e a mais nova em idade. O outro aluno, que estava há menos tempo desencarnado, estava há 3 anos nessa situação. A maioria estava há bastante tempo no plano espiritual e possuía muitos anos de trabalho. Dona Isaura, senhora portadora de vários conhecimentos sobre o mundo em que agora estávamos vivendo e que há muito tempo trabalhava orientando nesse curso, deu-nos, com um olhar meigo e aspecto agradável, algumas explicações. Vou baixar a página, né? Este curso é feito de 3 formas. Os jovens e as crianças maiores têm-no como parte do estudo do educandário. Os adultos podem fazê-lo de 2 modos. Se não têm conhecimentos, fazem-no em período maior, 3 anos. Que têm conhecimento, fazem-no em 9 meses, como é o caso de vocês aqui presentes. Frederico e Dona Isaura sentaram-se. Frederico era meu amigo, seria nosso instrutor. Fiquei alegre em vê-lo e tê-lo por perto. Raimundo iria escolher algumas perguntas, iria responder a algumas perguntas e, sorrindo, falou um pouco de si. Estou há 60 anos no plano espiritual, 15 anos administrando cursos. Em cada curso que dou, aprendo mais um pouquinho. Agora estou à disposição para perguntas desta turma tão agradável. A Marcela foi a primeira a perguntar. Só conheceremos o plano espiritual através de cursos? Certamente não. Muitos o conhecem pelo trabalho, mas os cursos nos dão conhecimentos mais amplos e completos. Após uma pausa, nosso mestre continuou de maneira terna. Vocês vão gostar. Primeiramente, terão aulas teóricas sobre um determinado assunto. Depois terão aulas práticas, nas quais, em excursões, verão o que estudaram em sala de aula. Nessas excursões não serão só espectadores, mas também atuarão. Trabalharemos onde quer que estejamos. Também visitaremos ambientes projetados e sustentados por espíritos ignorantes e conheceremos ilhas de socorro mantidas por espíritos trabalhadores no bem. Retornaremos aqui para debates e apreciação, nos quais todos darão opiniões e sugestões que serão estudadas e poderão vir a ser utilizadas. As opiniões de todos serão importantes. Como ninguém perguntou mais nada, Dona Isaura deu explicações. Nas aulas poderão vir vestidos como quiserem, mas nas excursões usaremos uniformes. A veste é importante. Para nós é como uma apresentação. Encontrarão os uniformes nos alojamentos. Agora vamos conhecer o alojamento, quartos destinados a vocês, onde estarão hospedados enquanto estiverem estudando aqui. Durante o curso, entre um assunto e outro, terão poucas horas livres. Serão 9 meses sem folgas. Dentro de 2 horas, iniciaremos o curso, e o primeiro assunto serão as colônias. Aproveitem essas 2 horas para se conhecerem melhor. Grupinhos se formaram, e os 3 instrutores saíram. Eles também ficariam alojados em quartos iguais aos nossos e junto com os estudantes. Eu vou parar aqui um pouquinho. Sim. Porque começam as apresentações dos estudantes. O que vocês acharam até agora? Deixa eu
só ver esse relógio aqui, gente. E aí, alguma observação sobre essas primeiras passagens aí? Por O aqui, povo está muito quietinho hoje. por aqui não muitas coisas, na verdade. O registro a esse respeito seria a questão que aí eles vão aliar, na verdade, o conhecimento, né, teórico ao conhecimento prático, que mostra pra gente, né, que não adianta também só estudar, embora seja importante a gente ter o estudo, é importante também a gente conhecer a prática, né? Também não é ideal que a gente faça só a prática sem o estudo, né? São duas coisas que caminham juntas. Observe que é algo que continua, inclusive, né, no plano espiritual, que eles estão fazendo esse curso, né? Isso vale também para a gente, né, nas nossas reuniões, nos nossos trabalhos dentro da casa espírita. Então é necessário que a gente tenha o estudo, né? Tenha o estudo, mas também tenha a prática. Ali os dois, até para fortalecer a prática, né? Para que a gente tenha melhores instrumentos de exercer a prática, por exemplo, da mediunidade. A gente dá a mediunidade como uma questão de exemplo, né? Mas existem também outros trabalhos dentro da casa espírita, né? Como o atendimento fraterno, etc. e outros, né, trabalhos que existem, sendo importante a boa vontade, mas não sendo o único fator, a única ferramenta, né? O que eu achei aí também importante é o colégio. Eu acho que aí vai ser um colégio interno, né? Eles vão ficar lá internados para estudar esses 9 meses profundamente, para aprender mesmo. Isso. Olha que eles são da turma mais avançada, né? Que vão estudar, ao invés de 3 anos, vão levar só 9 meses. Mas olha só, ainda assim eles estão estudando. Ainda assim eles estão estudando, ainda que eles já tivessem algum conhecimento. Então, se a gente chegar lá achando que sabe alguma coisa, a gente continuará a estudar. Exatamente. Acho que essa é a intenção, né? A gente sempre está aprendendo. E eu achei interessante que a forma como ela falou, parecia que toda sala é igual, né? A gente chega, aí faz aquele grupinho querendo saber quem é quem. Aí aqueles que são mais simpáticos ou aqueles que preferem ficar mais afastados, observando, né? Vocês eram do tipo que buscava conhecer todo mundo ou que ficava mais quietinho, só esperando alguém se apresentar, alguém puxar assunto? E ainda hoje, né? Como somos, isso é bem importante. De modo geral, eu procuro me apresentar e conhecer as pessoas. Mas eu já percebi que mesmo nos lugares que eu tento passar despercebido, as pessoas dão um jeito de puxar a conversa. Porque já teve épocas assim, eu lembro de chegar na época do cursinho, na época, né, de vestibular, isso já tem muitos anos. Eu digo, não, aqui eu vou chegar, eu vou ficar quieta, não vou me apresentar a ninguém, eu vou ficar na minha. Com pouco, né, as pessoas acabam realmente se apresentando e se conhecendo. E o conhecimento, obviamente, é importante, né? A gente vai fortalecendo outras relações. Com certeza. E é bom estar aberto para isso, né? Não só conhecer outras pessoas, mas outras ideias. Sim, então, sim. Quando você se fecha, quando você se retrai, você não permite essa troca, né? É interessante. A gente, pelo menos, está aberto, está receptivo. Não que a gente vá ser o centro das atenções, mas está disposto a participar. Isso é bacana, como foi a dinâmica aí que eles fizeram, né? Cada um se apresentar, de onde veio, para onde vai, qual a intenção. Isso aí é bem bacana a gente compartilhar. Vamos lá, deixa eu ver onde a gente estava. Acabei clicando fora. Aqui. Vamos continuar mais um pouquinho. Então, um grupinho se formaram, os instrutores saíram, né? Eles iam ficar alojados também. Por isso a impressão de Quitéria é uma impressão correta. Realmente eles vão ficar lá, ó, quietinhos para estudar durante 9 meses. Inclusive os instrutores, né? Vamos lá. Oi, Sonaí.
Não conheço ninguém aqui, disse, dirigindo-se a mim. Uma senhora de agradável aspecto. Vim de outra colônia para esse curso. Prazer em conhecê-la, Naí. Que tal irmos ver o alojamento juntas? Sorri incentivando-a. Também não conhecia ninguém, mas iria conhecer e sentia que gostaria de todos. Naí viera de uma colônia pequena. Queria, como todos, aprender. Sempre aprender. Saímos da sala e logo depois estavam os quartos. Eram 30, seguidos. Na porta havia uma plaqueta com o nome de cada participante. Entrei no meu para deixar meus poucos pertences. Emocionei-me. O quarto era lindo. Ali ficaria muitas horas nos 9 meses seguintes. Gosto muito de ter um local para orar, meditar, ficar sozinha pensando, para que os conhecimentos adquiridos proporcionem ambiente para a minha compreensão espiritual, o que me é fundamental. O quarto era ideal, pintado de amarelo claro, com cortinas de renda na janela, que dava vista para um jardim todo florido. Estava mobiliado com um armário, cama, sofá e escrivaninha. Enfeitavam-no lindos abajures e um quadro maravilhoso, uma paisagem com montanha e lago. O banheiro era pequeno, tudo lindo e confortável. Coloquei na escrivaninha as fotos de minha família que trouxera juntamente com objetos que eu uso para escrever e estudar. Olhei demoradamente para as fotos. Amo os meus familiares e tê-los à vista é muito agradável. Parecia que todos me saudavam com carinho e incentivo. Meu pai parecia dizer: orgulho-me de você, filha. Conhecer, aprender, é ter sempre novas oportunidades. Minha família, minha alegria. Juntos participamos da harmonia com o Criador. Guardei as poucas roupas no armário. O uniforme estava dependurado. Eram calças compridas, azul claras, com camisa azul estampadinha, tendo no bolso meu nome bordado. A camisa dos homens era azul, da cor da calça. Calçados eram tênis ou sapatos azuis. Confortável e prático. Gostei muito. Depois que olhei tudo, saí alegre para o pátio. A turma conversava animada. Estávamos todos juntos. Entrosei-me. Gostei deles. Ao faltar 15 minutos para começar o curso, todos entramos em nossos quartos para ficarmos um pouco a sós. É difícil descrever o que senti, pois sempre amei estudar, sempre ansiei por aprender. Ali estava para o meu primeiro aprendizado em curso intensivo. Sabia muito por livros espíritas como era o plano espiritual, mas agora estava desencarnada e veria por mim mesma. Orei e agradeci. Só tinha que agradecer pela oportunidade. Ao ouvir uma suave campainha, fui para a sala de aula. Raimundo foi quem nos recepcionou. Meus amigos, vamos fazer uma oração pedindo ao Mestre Jesus que seja nosso maior orientador nesse curso em que vamos tomar conhecimento do plano espiritual. Nosso irmão maior esteja sempre conosco e que possamos aprender, ajudar por toda a sua duração. Pai nosso, com um sorriso agradável, deu sua primeira aula. Enfim, a gente acabou aqui o 1, né? Engraçado como é organizado, hein? Observaram isso? Tudo arrumadinho, identificado. Perceberam a descrição que ela fez do quarto? O que vocês acharam? Aqui é uma cópia imperfeita, né? Bem, Uma cópia bem imperfeita, ressaltando bem o que você falou mesmo, né? Uma cópia bem imperfeita do plano espiritual, né? Às vezes as pessoas podem achar que não existe essa ou aquela coisa no plano espiritual. Mas lembremos, né, que a nossa mente, né, ela vai criar também aqueles ambientes, aquelas situações. Tem toda uma modelação, né, para essas coisas. E é uma questão ainda de adaptação.
ainda falando a esse respeito, ele está falando de Patrícia, que é um espírito recém-desencarnado, né? E olha como fala lá no prefácio, né? Não quer dizer que ela é o espírito mais evoluído, nem o menos evoluído. Ela é um espírito que tem algum mérito, né, pela vida que viveu, né, aqui na Terra. Ou seja, em outros planos poderá ser diferente. Algumas coisas poderão ou talvez não existir ou serem mais sutis. Com certeza. Eu gostei da descrição do quarto, né? Viram como foi plasmado de acordo com o gosto dela? Sim, E sim. como ela levou o porta-retrato, né? O que chamava, o que enchia o coração dela, como ela gostava de olhar as fotos, como ela lembra do pai, né? No Violetas na Janela a gente sempre via essa ligação que ela tinha com o pai, e aqui continua, né? Ela comentando o que o pai acharia, como seria o comentário do pai. E quando A família, e como ela descreve a família, né? Sim. O que eu ia comentar é que a gente acabou se chocando, né? Que quando a gente desencarna, a gente vai levar conosco, né, os nossos vícios, as nossas virtudes e as nossas paixões, né? E ali foi plasmado, né? No caso dela e dos Com outros certeza. também, né? Apesar de estar falando especificamente aí do caso dela. Sim. Pessoal, podem participar, viu? Porque tá só eu e Cissa conversando, mas todos, desde que tenham vontade, né? Podem compartilhar aí suas ideias. É para fazer esse bate-bola mesmo. Dona Ana, Silene não conseguiu acessar? Ela está sem internet, Ah, certo. Pronto. entendeu? Certinho. Faltou Tem que energia. conseguir. Assim que ela conseguir, ela entra. Tranquilo. Certinho. O convite já está lá, então quando ela quiser, tá tudo certo. Vamos continuar aqui um pouquinho. Certinho. Lembrando, quem quiser comentar, pode falar aí que eu interrompo e a gente comenta, tá, gente? Deixa eu ver. Então, começou a primeira aula. Vamos para a primeira aula. O instrutor Raimundo iniciou sua explanação colocando-nos a par da existência por toda a Terra de colônias espirituais. São inúmeras pelo Brasil. Colônias são cidades no plano espiritual que abrigam temporariamente os desencarnados, espíritos que estão no rol das reencarnações. São encantadoras. Em todos os locais em que há cidades materiais, há um espaço espiritual, e nele ficam os postos de socorro e as colônias. Pequenas localidades de encarnados, como vilas e cidadezinhas, também têm seu espaço espiritual, só que às vezes não têm colônias, e seus habitantes, ao desencarnar, se tiverem condições, vão para as colônias vizinhas. As colônias podem ser pequenas, médias, grandes e de estudos. As colônias de estudo são somente uma escola ou universidade. Nelas há alojamentos para professores e para alunos, salas de aula, bibliotecas e imensas salas de vídeo. São locais que estudiosos sonham em conhecer e morar. As outras colônias têm bases iguais, são fechadas, há portões, sistemas de defesa, grandes hospitais, escolas, jardins, praças, locais para reuniões e palestras e a governadoria. Não são iguais e nem poderiam ser. São todas belas, oferecendo muitos atrativos. Vimos filmes sobre colônias, primeiramente as muitas do Brasil, depois as principais do exterior. A Índia e o Tibete têm colônias encantadoras, de uma arquitetura diferente e que usam muita cor dourado clara. São belíssimas. A aula teórica foi realmente interessante. Perguntou-se muito e os instrutores respondiam com prazer. Quem fundou as colônias? Quis saber Marcelo. Cada colônia tem seus fundadores. São grupos de espíritos construtores que vieram para o Brasil com os imigrantes. Assim
Assim como foram formadas as cidades na Terra, foram fundadas também as colônias. Há colônias no Oriente com milhares de anos. Vivemos em grupos, os mais adiantados ajudando os mais atrasados, sempre perto um dos outros. Por isso, cada cidade na Terra tem seu núcleo espiritual correspondente. Antes de o Brasil ser colonizado, não havia colônias? Perguntou Luiz. Não como essa. Havia sim núcleos espirituais nos quais os orientadores do Brasil já planejavam a colonização, protegiam e orientavam seus habitantes, os índios. Um espírito pode entrar numa colônia tentando enganar? Indagou Luísa. Nunca soubemos de um acontecimento desse tipo. Ele entraria para fazer o quê? Ele próprio se sentiria mal por não estar no seu meio. Se quisesse espionar, que veria não poderia copiar. Não conseguiria enganar, pois sua maneira de viver difere da nossa. Quase todas as colônias, as cidades espirituais, estão situadas a uma certa distância vibratória do orbe terrestre e, não comparando com as medidas físicas, ficam dentro de uma quarta dimensão vibratória, a partir da nossa querida Terra. Se uma cidade material fosse destruída, a colônia também acabaria naquele espaço? Ivo perguntou curioso. Não acabaria. Se a cidade dos encarnados não fosse reconstruída, a colônia mudaria para outro local. As colônias também crescem? Glória perguntou. Sim, dependendo de suas necessidades, são ampliadas. Prevendo o acontecimento desastroso na cidade material, colônias se preparam para receber os abrigados? James indagou. Certamente, como também os postos de socorro da região. Mas, para não provocar pânico e preocupação entre seus habitantes, esse preparo é feito horas antes. Daí então começou a aula prática. Fomos primeiramente excursionar em nossa colônia, que eu já conhecia, mas foi, como sempre, emocionante passear por lá. Uma festa para os meus olhos e meu espírito. E agora, com o primeiro grupo de colegas de estudo, maravilhas que conhecia pareciam se renovar aos meus olhos. Tal qual a mãe que não se cansa de olhar e admirar o seu rebento amado. O grupo alegre inteirava-se de tudo. Vimos as praças, os jardins, os prédios, conversamos agradavelmente com o responsável pela colônia, o seu governador, e nos incentivou com palavras amáveis. Ao visitar o hospital, conversamos com os doentes, tentamos passar-lhes a alegria que sentíamos, ajudamos na limpeza e na alimentação dos pacientes. As colônias têm um perfeito intercâmbio uma com as outras e com os postos de socorro a elas subordinados. Frederico então nos explicou. Agora vão conhecer a escola de regeneração. São poucas as colônias que têm essas escolas. Destinam-se aos irmãos trevosos para se recuperarem. É preciso esclarecer que há uma grande diferença entre espíritos trevosos e espíritos necessitados. Em nossos centros espíritas, normalmente se socorrem espíritos necessitados ou ignorantes. Trevosos muito pouco vão à Terra. Não se interessam pelos encarnados por achá-los ignorantes e inúteis. Certamente há algumas ressalvas. Esses irmãos dedicam-se quase sempre a reinar em seus domínios no umbral. Há poucos centros que se dedicam a doutrinar essa classe de espíritos, pois eles dão muito trabalho. Eles se realizam no mal, e é no mal que querem viver. Desprezam qualquer atitude fraterna, cultivando o egoísmo. Dominam e são dominados. Não há liberdade. Desses domínios há os julgadores e os vingadores em nome de Deus. Esta escola foi fundada para receber esses irmãos. A escola de regeneração é muito bonita e fica dentro da colônia São Sebastião. É cercada e só é possível entrar e sair por um portão. Deixa eu só ver aqui, teve um aviso.
Fui eu que levantei a mão. Ah, Cecília. Oi, Ceci, pode falar. Não, o que Eu já ia dar uma paradinha, mas vou aproveitar que você levantou a mão. Pronto. Sobre essa parte que ele fala, essa parte logo aí no final, que foi quando eu levantei a mão, né? A gente vê, por exemplo, até naquele livro, a gente estava até lendo um outro livro, né? Um Novo Recomeço, que foi um que a gente estudou aqui no grupo, e ele fala desse grupo também, dos Vingadores, etc., esses irmãos mais trevosos, né? Eu lembrei dele também. Os justiceiros. Nesse último livro que a gente estudou também, de Zília Gasparetto, nesse outro, A Verdade de Cada Um, as entidades que Elisa se aliam parecem também fazer parte desse mesmo grupo, né? E a gente nem precisaria ir tão longe, né, a esse respeito, porque muitos irmãos, né, na verdade, dos trabalhos de segunda-feira do nosso centro da reunião mediúnica também poderiam talvez se enquadrar, né, ao menos a meu ver, no grupo, né, de irmãos trevosos, né, que são realmente poucos centros espíritas que trabalham com esses irmãos, porque são irmãos que geralmente não desejam aceitar a doutrinação, né. É muito difícil, na verdade, a gente conseguir resgatar um irmão desses. Não quer dizer que a gente não consiga, mas é algo mais difícil, porque são irmãos que eles já têm esclarecimentos, na verdade. Eles não são irmãos menos esclarecidos, muito pelo contrário, são entidades muito esclarecidos, mas não aceitam. Isso, assim, eles utilizam aqueles esclarecimentos para a prática do mal. E eu ia fazer um adendo a respeito de uma outra coisa que ele diz assim, que eles não querem muita conta que a gente ficam reinando lá mesmo. Isso aí eu puxaria um alerta sobre isso aí. Porque na verdade a gente vai ver em outros livros, né? Porque ele acaba, na verdade, esse livro, esses livros da série Patrícia, eles são livros muito bons, mas eles acabam não aprofundando em determinadas coisas porque não é necessariamente o objetivo, né? Ele dá um panorama geral, né, sobre a questão das colônias espirituais, sobre a vivência dela no plano espiritual, e até em outro livro lá da frente vai retratar essa situação que ela pincelou aqui, né? Acho que é no Casa do Escritor ou O Voo da Gaivota, um deles. Mas a situação que eu ia comentar era o seguinte: esses irmãos trevosos, segundo outros livros que a gente lê e outras coisas que a gente também observa das próprias reuniões, são espíritos, na verdade, que se colocam muito, por exemplo, junto da criminalidade, daquelas milícias, daqueles tráficos de drogas, do crime organizado, muito, às vezes, influentes às vezes, na política. Você vai ver isso através dos livros de Robson Pinheiro. Então, assim, eles têm vários braços, talvez não estejam ali no dia a dia das pessoas ditas comuns, entre aspas, né? A não ser que talvez tivesse alguma relação muito específica. Mas nesses casos, assim, são espíritos que têm muitos braços, são verdadeiras organizações, disseminando também doenças, muitas coisas assim que existem no plano terreno. Sim. É como ele fala, né? Que a Patrícia está falando. Ela colocou aqui, onde acho que foi dele, eles têm algumas ressalvas, né? Eles preferem ficar lá no canto deles, isso, porque eles se comprazem no mal, eles entendem apenas o mal, né? Mas, como você falou agora, Ceci, tem algumas situações, principalmente em caso de violência, em caso de política, onde as paixões, no mau sentido, aquelas emoções assim, a falta de racionalidade, de julgamento pro bem, né? Como a gente diz, pessoas ruins mesmo, quando tem esses casos assim, eles normalmente, geralmente estão juntos, porque aí é uma situação em que o mal realmente está imperando, né? E assim, eu lembrei também do que você falou do outro livro, de Adalberto e de Carlos, né? Sim. E, no caso, eu não lembro qual foi o termo que ele usou aqui no livro, mas é como se eles dominam. Eles dominam e são dominados também, mas sempre preferem ficar ali no mal, fazendo mal, vivendo mal. E aí há essa relação de escravização, de dominação, enfim. E do centro, eu observei que ela coloca aí necessitados ou trevosos, né?
trabalho da segunda é o que você falou, onde alguns negócios são encontrados. Isso. Sábado, necessitados, porque Sim. eles são doutrinados, eles vão com uma série de problemas, mas eles aceitam orientação, eles aceitam ser auxiliados, ao contrário dos trevosos, né? É engraçado como a gente vai lendo o livro e vai fazendo a ponte, fazendo o link com uma série de coisas que a gente vê, né? Inclusive no nosso dia a dia. Por isso o estudo é Bem tão interessante importante, mesmo. né? Por isso o estudo é tão importante. Às vezes as pessoas Alguém quer minimizam. comentar alguma coisa sobre as colônias, as cidades espirituais, essas perguntinhas aí que eles fizeram? Perguntinhas até interessantes, né? Sobre crescer, diminuir, se acontecer algum problemão, o que acontece. O que vocês acharam? Já sabiam disso? Comentem. Que cada região tem lá a sua cidade, né? Que o termo colônia já não está sendo muito utilizado, né? Essas cidades. O que vocês acharam? Eu já li sobre as colônias. Tem colônia que é várias cidades, é uma colônia só, vamos supor que Camaçari, Salvador, tal cidade ali só trabalha para uma. Então, cada grupo de oração, a religião que for, né, é tudo aproveitado, porque no plano espiritual não tem religião, nem cor, nem dinheiro, né? Então, as falanges se abrem, se reúnem para trabalhar pelo amor e fazer a caridade a quem precisa. Aí tem essa Legião de Maria, a Legião dos Pretos Velhos, as Legiões dos Índios, aí se reúne tudo para fazer a caridade em cada lugar que estejam orando com o pensamento sintonizado com a paz, o amor e a caridade. E a humildade em primeiro lugar. Perfeito. Estou dando tempinho só para ver se alguém quer comentar mais alguma coisa. Achei interessante quando ele falou no caso de uma colônia ser destruída, né? No caso de uma cidade ser destruída, cidade material ser destruída, o que aconteceria com a colônia, né? E caso não tivesse mais espaço, e as pessoas fariam ir para outra colônia, levando em consideração a vibração, né, o nível de adiantamento. É porque as colônias são eles que plasmam, né? Também é umbral. É tudo plasmado, mentalmente, pelos espíritos superiores. E é para acolher a gente, né? Pelos nossos, quando chega, a gente chega lá, os nossos apegos, né? Que a gente são muito matéria ainda, quando chega lá, eles acolhem, né? É um estudo interessante, né? Porque tem vários tipos de colônia. Postos de socorro, as próprias cidades, áreas de estudo, dependendo de em qual ponto você esteja, né? São verdadeiras casas moradas, né? Casa do Pai tem várias moradas. Eu acho que essas moradas é as colônias. Isso, as de moradia também. Em outro sentido, né? Você está falando morada, né? Olá. Deixa eu ver. Então vamos continuar aqui que a gente deve ter uns 8 minutinhos, né? Então vamos lá, pessoal, no final aqui, vamos abrir a câmera se possível, só pra gente tirar uma fotinha depois. Teve aí uns 3 minutinhos, alguém me ajuda, por favor. Vamos aqui concluir esse capítulo. Então, a escola de regeneração é muito bonita e fica dentro da colônia São Sebastião, cercada, só é possível entrar e sair por um portão. Nela estão localizadas as salas de aula, os alojamentos, tanto para professores como para alunos, a biblioteca, que é bem equipada, uma sala de vídeo pequena, onde há televisão e filmes sobre diversos assuntos. Tem o refeitório, a sala de palestras, salas de assistências, enfermaria e diretoria. Nos fundos, tem um pomar e plantações de cereais, local ocupado para a terapia dos alunos. No centro, tem um lindo jardim com flores e bancos. Professores, além de bons, no sentido fraternal,
tem profundos conhecimentos para lidar com os irmãos que lá são abrigados. O curso é intensivo, com aulas de moral cristã, alfabetização e educação. Os alunos usam uniforme e só saem da escola após o término do curso. Nem as outras partes da colônia vão. Ao concluí-lo, escolhem uma ocupação ou reencarnam. E um lindo trabalho tem dado excelentes resultados. Infelizmente, para esses irmãos, há muito tempo no erro e nas trevas, é necessário um local apropriado para que recebam orientação de modo especial. Conversamos com alguns alunos que há algum tempo estavam na escola. Todos se mostravam contentes. Disseram amar a escola e os professores e que estavam aproveitando bem as aulas que recebiam. É um grande trabalho de regeneração. Fomos excursionar em outras colônias. Viajamos de aeróbus, visitamos uma colônia média em tamanho, colônia do espaço espiritual da cidade de Ribeirão Preto. É linda, muito florida, a biblioteca é enorme. Foi maravilhoso visitar esse local de pesquisa que é sua biblioteca. Encantei-me com seus livros e com seus livros antigos e com os vídeos da formação da Terra. Possui 3 hospitais grandes e muitas praças. A parte infantil, o lar da criança, é amplo e bonito. Na aula teórica, havíamos pedido para visitar a colônia Nosso Lar. Meu sonho, disse Luiz, entusiasmado, é, desde encarnado, conhecer a colônia Nosso Lar. Se possível, ver André Luiz. Chegou o tão esperado dia. Vamos visitar a colônia Nosso Lar no espaço espiritual da cidade do Rio de Janeiro. Acho que quase todos os espíritas sonham em conhecer essa colônia. A primeira a ser descrita pela psicografia aos encarnados. Fomos muito bem recebidos. Ficamos hospedados por 2 dias em uma das suas escolas. Conhecemos todos os seus mais importantes parques e bosques. Realmente é magnífica. Emocionei-me ao ver tantas belezas. No segundo dia, à tarde, tivemos a grata alegria de conhecer o escritor André Luiz. Reunimos-nos em um dos seus salões para palestras. Há vários nessa colônia. O salão é redondo. O palco tem a forma de meia-lua. As poltronas também são arredondadas. O salão todo tem várias tonalidades de amarelo. Muito bonito e diferente. O auditório lotou. Vários grupos em excursão estavam ali com a mesma finalidade. Disseram-nos que André Luiz, sempre que possível, atende a pedidos como esse, de excursões de alunos que querem conhecê-lo. Luiz não conseguiu parar de sorrir. Que aventura! Realizo meu sonho. Sou fã desse escritor desde encarnado. André Luiz apresentou-se com simplicidade e naturalidade, como certas pessoas que olhamos e achamos super agradáveis. Cumprimentou-nos, sorrindo. Pensei que fosse diferente, exclamou Ivo. É tão simples que nem parece ser tão conhecido por todas as colônias do Brasil e por todos os espíritas. Dona Isaura olhou para Ivo pedindo silêncio. André Luiz falou, com voz forte e tranquila, que era somente um simples estudante em fase mais adiantada e que somente ficou conhecido por ter tido a oportunidade de editar os livros que foram psicografados descrevendo o plano espiritual. E para ele o mais importante era que todos os que ali estavam, querendo estudar, aprendessem a serem úteis com sabedoria. Em seguida, fez uma linda oração. Durou a reunião uns 20 minutos. A admiradora da dupla André Luiz e Chico Xavier, foi um prêmio escutá-lo e vê-lo. Passamos por uma das colônias na cidade de São Paulo. Ao todo são 3 grandes. Cantamo-nos com seu tamanho. Como tudo é bem dividido. Passamos também por Brasília, colônia nova, bem distribuída, moderna e maravilhosa. É uma das mais belas colônias do Brasil. Suas praças e jardins são fabulosos e há muitas flores no plano superior, perfumando o ar, cantando a todos. No roteiro de nossas visitas constavam 2 colônias de estudo.
Agora era a minha vez de ficar radiante, pois essas colônias exercem sobre mim delicioso fascínio. São somente para estudos e oferecem meios espetaculares de passar conhecimento aos seus alunos. Ei, Patrícia, falou Naí, aposto que você, logo que possível, irá para uma colônia de estudos. Sim, respondi sorrindo e sonhando. Se for possível, irei estudar em uma. As colônias são realmente maravilhosas. Por mais que procuremos descrevê-las, não conseguimos transmitir a beleza que vemos. Também, cada descrição é narrada por alguém que, por afinidade, fala do que mais gosta. Murilo, um colega amante da natureza, ama a botânica. Disse que, se tivesse oportunidade, narraria as belezas e variedades das plantas e flores. Talvez eu tenha mais facilidade para descrever locais de estudo. Amo aprender. Voltamos entusiasmados à sala de aula, repletos de ânimo e disposição. As opiniões foram calorosas. Não houve sugestões. Mudar o quê? Tudo era perfeito. Foi sugerido que cada um comentasse o que viu e sentiu na excursão. Na oportunidade, falei encantada das salas de vídeo que já descrevi no livro Violetas na Janela, da colônia de estudos. Seus assuntos são completos. Vê-las e fazer uso dessas salas é um sonho de qualquer aprendiz. Colônias de estudo têm nomes bonitos e sugestivos. Também falei entusiasmada da oportunidade que tive de conhecer uma sociedade perfeita, regida pelo amor e pela fraternidade. Bem, todos gostaram. Isso é bom, porque nos próximos assuntos não verão somente maravilhas, e o trabalho fará parte das discussões seguintes, falou Dona Isaura carinhosamente. Opa, e assim finalizamos o 2. Meta cumprida. E aí, o que foi que vocês acharam? Para qual colônia? Um minutinho só. Falta um minutinho para terminar. Opa! Então, nosso comentário vai ficar para a próxima. Podemos abrir a câmera, gente. Aí a gente só faz os comentários nas próximas, não dá tempo. Eu também estou muito Não, acho que não vai dar tempo, não. Tá E aí, terminando. conseguimos?